conflito que aconteceu de dezembro de 1864 a março de 1870 e colocou o Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações latinas possuíam durante a década de 1860. O Brasil, em 1864, era uma monarquia comandada por um homem de 38 anos, que está no cargo desde os 14, Dom Pedro II. Dom Pedro II era um homem bem culto, mas também bem despreparado. Ele tinha vários projetos, mas ele não tinha vocação para governo. Com isso, o Brasil entrou em uma crise econômica muito grave e o sul do país acaba trazendo notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro ele era formado pela Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai estava em guerra civil e Brasil e Argentina tentavam colocar Venâncio Flores no comando. Com isso, para beneficiar os comerciantes de Buenos Aires e os gaúchos. Com isso, acabaram bloqueando a saída do Paraguai para o mar, e o único jeito do Paraguai poder acessar a Bacia do Prata era negociando com uma das maiores potências. Ou ele estava com a Argentina contra o Brasil, ou com o Brasil contra a Argentina, mas nunca com as duas potências. O Paraguai também era governado por um jovem de 32 anos, Francisco Solano Lopes, que estava convencido que tinha um destino muito importante, que nesse caso era salvar a pátria da desonra. Solano era um cara muito inteligente e com talento literário considerável, e também era uma pessoa preparada para o cargo, mas não sabia nada de economia. Ele era um líder que tinha uma certa visão do Paraguai, uma certa visão de sua sabedoria, de sua força, que era a visão um pouco distorcida da realidade. A guerra teve um líder do início ao fim do lado paraguaio. Ele comandou o evento como um evento militar. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez o exército crescer de 10 mil a quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital ao campo militar, e também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com sua principal proteção do rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Solano teve todo o poder em suas mãos e não mediu suas limitações. Ele manda uma carta a Dom Pedro II e cobra que Dom Pedro II honre seu acordo. Mas Dom Pedro não responde à carta. Então, o Paraguai é forçado a agir. Quais foram as razões que deram início à Guerra do Paraguai? Diferentemente do que se acreditava até meados da década de 1990, a Guerra do Paraguai não foi resultado do imperialismo inglês. Essa interpretação do conflito foi superada por novos estudos realizados na área que levaram os historiadores a um novo entendimento. O conflito hoje é entendido como fruto da disputa de interesses entre as nações latinas naquele período do século XIX. O Paraguai, antes visto como uma nação possuidora de um modelo de desenvolvimento econômico e industrial único, passou a ser enxergado com os novos estudos como uma nação agrária que havia passado por uma modernização exclusivamente no exército e que era, assim, dependente do capital e de técnicos ingleses. Além disso, era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes, que utilizava sua função para enriquecer sua família ilicitamente. As razões para o conflito desencadearam-se a partir de 1862, quando Francisco Solano Lopes assumiu como presidente paraguaio. O presidente e ditador paraguaio colocou em prática uma política de aproximação com os federalistas de Urquiza e com os blancos uruguaios. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai, porque garantiria uma saída para o mar. No entanto, internamente, o Uruguai vivia um período de grande turbulência política por causa da disputa pelo poder travada entre blancos e colorados. Os colorados, liderados por Venâncio Flores, lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berry. Essa disputa política repercutiu no Brasil quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos seus estancieiros gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. O governo brasileiro deu seu apoio aos colorados e demonstrou interesse em intervir militarmente no Uruguai. O interesse brasileiro não agradou o presidente do Paraguai, que havia sido convencido por seus aliados, os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguaio e, em um futuro próximo, do Paraguai. O Brasil, porém, interferiu no Uruguai apenas para garantir seus interesses econômicos
e não possuía interesses expansionistas. A ação brasileira gerou uma resposta do governo paraguaio, que lançou em agosto de 1864 um ultimato para que o Brasil não intervisse no conflito uruguaio. O ultimato paraguaio foi ignorado pelo governo brasileiro, que invadiu o Uruguai em setembro de 1864 e colocou os colorados no poder. Em represália à interferência brasileira, Francisco Solano Lopes autorizou o ataque ao Brasil e, em dezembro do mesmo ano, uma embarcação brasileira que navegava o Rio Paraguai foi aprisionada. Em seguida, a província de Mato Grosso foi invadida por tropas paraguaias. A guerra teve início 25 de dezembro de 1864. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, os soldados invadem por um barco no Mato Grosso. Pressionado pelas tensões políticas do Rio da Prata, Solano Lopes está em guerra com o Brasil. Em 12 de novembro, ele sequestrou o governador do Mato Grosso, que passava pelo Rio Paraguai, e invadiu, saqueou e dominou cidades do Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Após a invasão do Mato Grosso, o exército paraguaio ordenou ofensivas militares que ocasionaram a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A invasão da província de Corrientes foi responsável pela entrada da Argentina na guerra. A entrada dos argentinos possibilitou a formação da Tríplice Aliança, formalizada em 1º de maio de 1865 e composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Solano Lopes manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, que quer anexar ao território paraguaio, e o Rio Grande do Sul para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Dom Pedro II não se rende e, em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente do Uruguai. Isso deu início à segunda fase do conflito, na qual os países da Tríplice Aliança tomaram conta das grandes ações ofensivas. Como resultado, a Argentina e o Uruguai entraram na guerra, que antes só se referia ao Paraguai e ao Brasil, e assinado com este um pacto secreto que foi chamado de Tríplice da Aliança. 1º de maio de 1865. Forma-se a Tríplice da Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Os três países assinariam um trato em que se comprometiam a lutar contra o Paraguai e fazer eles pagarem pelo custo da guerra. A Tríplice da Aliança não queria saber de nada, queria liquidar Solano e que ele representava. Agora sozinha, Solano tem duas opções: negociar uma trégua sem derramar sangue ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam sua saída para o mar. 11 de junho de 1865. Batalha do Riachuelo, a maior batalha naval do Brasil e da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata foi grande causa da Guerra do Paraguai. O grande problema de Solano Lopes é que os navios brasileiros, comandados pelo almirante Barroso, bloqueiam sua saída para o mar, causa a morte econômica do Paraguai. O Paraguai vai ser um prisioneiro geopolítico. 9 navios brasileiros, à margem do rio Riachuelo, 9 navios paraguaianos se preparam para atacar. A ordem de Solano Lopes é que seus soldados invadam os navios e capturem a esquadra brasileira para o Paraguai. Os navios estavam imobilizados e a maioria da tripulação estava dormindo. O ataque surpresa Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Inspirado no Ayret, uma máquina de guerra que derrubava as muralhas ou as portas das cidades sitiadas, Barroso aproveita as embarcações brasileiras revestidas de aço para estraçalhar a esquadra inimiga. Brasil vence e mantém controle da Bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda fazer um quadro épico sobre a batalha, combate naval do Riachuelo. Solano começa a perder o controle da situação. A Tríplice da Aliança fortalece. O Paraguai invadiu e saqueou cidades brasileiras, e Dom Pedro II vai pessoalmente à Uruguaiana. Dom Pedro II quer vingança. Agora é a vez do Brasil invadir o Paraguai. Para completar o exército brasileiro, Dom Pedro II cria a campanha Voluntários da Pátria, homens que querem se alistar para lutar no Paraguai. O próprio imperador se nomeia Voluntário da Pátria número 1. 16 de abril de 1886.
Com uma grande maioria de brasileiros, o exército aliado pisa em território paraguaio e o Brasil, sem sofrer resistência, monta seu acampamento militar. Mulheres e comerciantes acompanham a tropa, oferecendo todos os tipos de serviço, mas o Paraguai não se rende e Solano quer expulsar os invasores. O Brasil não conhecia o terreno inimigo, e o acampamento militar ficava na entrada do país a 300 quilômetros da capital Assunção. Nesse momento, o Paraguai começa a montar sua emboscada e está almoçando ali com os chefes, o general Osório. A tropa começa a correr para trás em busca de apoio, e aí começa a matança. 24 de maio de 1866, os paraguaios invadem o acampamento brasileiro e tem início a maior batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha do Tuyuti. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem. Solano Lopes manda 3 tropas atacar simultaneamente, uma frontal e 2 pelos flancos, assim cercando o acampamento brasileiro. E o Osório, que tinha uma capacidade de liderança e era muito admirado pela tropa, ele está em cima de um cavalo no meio da fumaça, em meio a barulho de explosões e pessoas morrendo. Ele consegue imobilizar, mandando um batalhão para cá e outro para lá. Com uma visão militar, esse batalhão vai e quase todos vão morrer, mas eles vão porque confiam nele. Então ele consegue reverter a guerra, com o centro da resistência aliada. Ele vai ser os canhões de artilharia, colocados um pouco à frente do quartel-general. Com o resultado da Batalha do Tuyuti, o Paraguai perdeu 13.000 homens, o melhor de seu exército. Os aliados juntos perderam 4.000 homens. Setembro de 1866. O Brasil continuou acampado em Tuyuti e o Paraguai se protegendo em volta da fortaleza de Humaitá. A fortaleza de Humaitá foi construída pelos militares brasileiros e para chegarem a Assunção teria que passar por ela. A fortaleza de Humaitá é um complexo defensivo composto do forte, da igreja, e o rio era cercado com grossas correntes com ferro para impedir navios brasileiros. Mas a fortaleza de Humaitá não é o maior obstáculo que o exército tem pela frente. A maior parte das mortes foi causada por cólera e outras doenças, fome e frio. Dom Pedro II está de volta ao Rio de Janeiro e guarda uma surpresa, um novo aliado. 2 anos de guerra e o Brasil continua preso no seu acampamento, e o Paraguai se recuperando em Humaitá. As condições dos exércitos estão lastimáveis. Vai entrar em cena o maior militar brasileiro da história, Duque de Caxias. Ele chega para colocar ordem, e a primeira coisa que ele faz é restabelecer a disciplina. Caxias teve que treinar civis para a guerra em plena guerra. Ele vai remontar, vai disciplinar o exército, vai rearmar e vai inovar. Para vigiar as posições paraguaias, Caxias manda trazer dos Estados Unidos balões de observação usados na recém-acabada Guerra Civil Americana. Usando prisioneiros paraguaios, ele improvisa uma locomotiva e um trilho de 25 km de extensão para auxiliar a logística da guerra. Vai começar a série de batalhas conhecidas no Brasil como Dezembrada e no Paraguai como Dezembro Negro. Caxias precisa tomar Assunção e para isso conta com 20.000 brasileiros e 5.000 argentinos. O Paraguai protege a capital com 5.000 paraguaios. Humaitá. A esquadra brasileira derruba a fortaleza de Humaitá, nas margens do rio Tororó. A primeira batalha do Tororó, batalha que o Paraguai resiste paralelamente. 5 dias depois, Caxias avança para o Havaí. Batalha do Havaí, uma batalha épica retratada por Pedro Almeida. Por fim, em Unas Valentinas, batalha de Unas Valentinas, Caxias destrói o terço do exército. 1º de janeiro de 1869. Caxias toma a capital Assunção, mas a cada investida de Caxias, Solano foge com seus filhos e sua esposa Elisa Lynch. A irlandesa Elisa Lynch foi a primeira dama do Paraguai. Ela acompanha Solano Lopes em quase todos os momentos da guerra e ajuda com suas habilidades de enfermagem, mas não abre mão do seu luxo, mesmo no acampamento militar. Solano a conheceu 10 anos antes da guerra, em Paris, em um baile dado no Palácio das Tuileries por Napoleão III. Os inimigos a acusam de prostituta, e além disso tudo, era uma mulher loira e bela. E isso era um pecado inadmissível para ela. Solano não teve uma relação de fidelidade com ela, mas em segundo momento ela se apaixona por ele. Era uma relação verdadeira
e não uma relação por interesses monetários, embora tenha saído rica dessa relação. Anos depois, Elisa escreve um manifesto onde se defende das acusações sobre seu passado, e faz uma lista e reivindica as posses da terra que comprou enquanto era a primeira-dama. Só não explica quanto dinheiro conseguiu comprar todas aquelas terras. Todo o poder e terra de Elisa Lynch vem da mão do seu marido. A grande maioria delas é adquirida nesse período em que a guerra está praticamente decidida. Depois de 1868, não tinha sentido ele continuar a guerra. Ele podia negociar a derrota, mas em vez disso, Solano Lopes dá as ordens para abandonar as cidades paraguaias. Assim, ele pretende evitar a vingança brasileira e um massacre ainda maior. Ele dá ordens para a população sair e os aliados não terem acesso à comida, apoio ou informações. Só que a população é basicamente formada por mulheres e crianças e tinham que sair à força sem comida e sem meio de transporte. Solano Lopes estava também bebendo demais e fazendo coisas horríveis. Ele mandou prender a sua mãe e as irmãs, matou um irmão sob torturas e o outro morreu por exaustão física devido à perseguição. Ele matou dezenas de pessoas e o povo paraguaio apoiava Solano Lopes até o último momento. E o desprezo pelas pessoas que estavam subordinadas a ele. Janeiro de 1869. Com a capital tomada, o Paraguai não representa mais perigo aos aliados da região de Prata, mas para Caxias é o fim da guerra. Mas Dom Pedro II está obcecado atrás de Solano Lopes. Nesse momento foi uma guerra de vingança contra Marechal Lopes I. Sem Caxias, o comando vai para seu genro, o francês Conde Dion. Enquanto continua sua fuga, Solano Lopes usa o que sobrou da população para retardar o avanço brasileiro. Cumprindo ordens de Solano, o general Caballero comanda crianças para lutar contra o exército inimigo. As crianças eram a última reserva, não tinha mais homens no Paraguai. As crianças foram escudo para proteger Solano Lopes, e isso retardou o avanço no exército inimigo. As crianças de 12, 13 a 14 anos estavam no meio do mato usando barbas postiças para parecer adultos, para amedrontar a tropa que vinha. Dia 16 de agosto de 1869, a última grande batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha de Aconcagua. 4.000 homens do exército brasileiro massacraram cerca de 200 mulheres e crianças. Na guerra se aplicou uma crueldade inútil contra crianças indefesas e, além de indefesos, estavam absolutamente desnutridos, quase em estado de inanição. 1º de março de 1870. No acampamento de Cerro Coroá, norte do Paraguai, a ordem do imperador e o objetivo da guerra não era matar Solano, era retirar ele do poder. É um caos ali. Fogo, fumaça e gritos. É tudo muito rápido. Ele tenta fugir a cavalo e o cabo Chico Diabo lançou. Cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e o tiro brasileiro mata o seu filho Antico Lopes. Elisa Lynch se enrola em uma bandeira britânica e consegue sobreviver. Solano Lopes está no riacho e o soldado dá ordem para que ele se renda. Mas Solano Lopes pega a espada e diz que não se entrega e morre com a sua pátria. O soldado, quando viu a mão de Lopes com a espada, deu um tiro. Ele já estava mortalmente ferido, mas o tiro leva à sua morte. E chega ao fim a Guerra do Paraguai. General Câmara leva a honra de capturar o ditador General Bernardino Caballero. Agora se alia aos brasileiros e passa um tempo morando no Rio de Janeiro e volta para ser presidente do Paraguai e fundador do Partido Colorado. Elisa Lynch é bem tratada pelo exército brasileiro, volta a Paris e morre anos depois sem conseguir recuperar suas terras. Apesar de ganhar a guerra, Dom Pedro II não saiu vitorioso, afundou o Brasil em dívidas com bancos europeus e ainda fortaleceu o exército brasileiro, que na década seguinte, liderado por ilustres participantes da Guerra do Paraguai, transformaria o país em uma república, tomando o poder do imperador.
Francisco Solano Lopes, o tempo fez surgir interpretações acerca da figura de Lopes, retratando tanto como um tirano cruel quanto um grande líder paraguaio. Transformaram o Paraguai em um país mais pobre, mais destruído. Foi um golpe muito sério para a monarquia brasileira que revelou uma grande eficácia no controle militar. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai resolveram com ódio e sangue inocente suas questões econômicas.